Salve, salve, bitcoinheiros! Tudo bem com vocês? Esse é o resumo do painel sobre se o ESG é um ataque ao Bitcoin. Esse painel foi comandado, teve como a apresentadora Elaine Ou, que é uma desenvolvedora de blockchain e jornalista reconhecida no meio. Eu não lembro agora de cabeça qual texto, mas tem um texto dela traduzido no Explica Bitcoin, inclusive. Esse painel contou com o Marty Bent, que é um podcaster do Tales from the Crypt. Ele também é sócio de um fundo de investimento focado em empresas Bitcoin only, chamado 1031, e também é diretor numa empresa de mineração de Bitcoin chamada Catedra Bitcoin. O painel também teve a presença do Gregory Baird, que é CEO e chefe do conselho da Stronghold Digital Mining, que é uma empresa de mineração de Bitcoin, da Jamie Leverton, que é a CEO da empresa Hut8, que também é uma mineradora de ativos digitais focada principalmente em Bitcoin, e do Troy Cross, que é um filósofo, professor de filosofia na Reed College, ambientalista e também bitcoinheiro. O painel teve início com a Elaine citando na abertura a frase que o Peter Thiel falou na apresentação dele, e o que o Peter Thiel falou que o ESG é basicamente o Partido Comunista Chinês. Quando você escutar ESG, pensa numa tentativa de controle centralizador como o Partido Comunista Chinês. Então ela usa essa frase como gancho para abrir com o tema: o ESG é um ataque ao Bitcoin? A Jamie começou falando e ela falou que sim, o ESG claramente é um ataque e que ela enxerga diversos problemas em toda a narrativa do ESG. Ela começa falando, por exemplo, que a discussão é focada só no E, que é environment, ou seja, só na parte ambiental dessa sigla ESG, e que ninguém foca na parte S, que é o social, e na parte G, que é a governança, o que é bem curioso barra engraçado, assim, na visão dela sendo sarcástica. E que mesmo nessa questão do E de ambiente, em inglês, né, environment, ainda sempre tem um tratamento muito enviesado em relação à indústria de Bitcoin, da mineração de Bitcoin, em comparação a qualquer outra indústria do mundo, sabe? Qual outra indústria do mundo você olha tão no detalhe da onde vêm as emissões? Qual outra indústria do mundo você se pergunta se o uso da energia é moral e correto ou não? Sabe, você realmente se preocupa com as luzes de Natal, ou a sua família tem diversas luzes na árvore? Ela levanta esse tipo de consideração. O Greg também defendeu essa visão de que sim, o ESG é um ataque ao Bitcoin, à indústria da mineração, e que ele não vai parar, porque ele é um ataque bem efetivo. Esse é um ataque que é assimétrico, porque ele foca só no lado negativo da mineração do Bitcoin, e ele não considera várias questões do Bitcoin, como o Bitcoin ser o caminho para cidades, estados, países fazerem grades energéticas mais confiáveis e menos sujeitas a blackouts, assim, a apagões. No que ele expande também falando que graças ao Bitcoin essas grades energéticas podem se tornar mais robustas e baratas, porque hoje em dia a gente tem que escolher meio que se a gente quer uma grade que seja robusta e cara, com muita redundância, e que fora dos momentos de pico essa grade não está usando essa energia, então essa energia você não tem o que fazer, porque não existe uma bateria para armazenar essa energia, e portanto essa energia é desperdiçada ao não ser monetizada, ou se a gente quer ter uma grade ruim e barata. Essas grades mais robustas e caras, elas podem ser até 3 vezes mais caras. Ou seja, você quer ter uma grade 2 a 3 vezes mais cara e pagar 2 até 3 vezes mais por conta de luz para ter uma grade energética confiável,
Ou você prefere ter uma grade energética que não é confiável e quando você mais precisar, talvez ela te deixe na mão? Para a gente brasileiro, isso não é tão grave assim, porque a gente não mora num lugar no inverno que se acabar a energia a gente pode morrer congelado. O máximo que a gente acontece com a gente é passar calor e o ar-condicionado não está funcionando, que é chato, mas não é que a gente morre congelado. Então a gente não entende a necessidade real de ter uma grade energética robusta e confiável. E o Bitcoin pode ser visto justamente como uma bateria para a grade energética como um todo. Por quê? Porque a mineração de Bitcoin ela pode ser usada para você expandir o limite da grade. Por exemplo, você não precisa mais planejar a grade até o horário de pico. Você pode planejar a grade duas vezes o horário de pico e nessa parte sobressalente, nessa parte redundante, você coloca mineração de Bitcoin. Ou seja, você está monetizando esse excesso não está sendo desperdiçado. E aí, quando chega no momento de pico, você simplesmente pausa a mineração de Bitcoin e realoca essa energia para a cidade que está utilizando, para a indústria que está utilizando. Daí passou o momento de pico, você naturalmente religa as máquinas de mineração de Bitcoin e ocupa essa demanda energética de novo. Ou seja, o Bitcoin, metaforicamente falando, age como essa bateria que estabiliza a rede. E o Greg conclui falando justamente que hoje em dia as grades são ineficientes porque é muito caro estabilizar elas, porque não existe tecnologia de bateria confiável ainda, e por isso que ele acredita nessa visão metafórica da bateria Bitcoin como a saída para ter grades energéticas mais confiáveis para a humanidade. Em seguida, a Elaine pergunta: e se isso é um ataque? Da onde vem esse ataque? Quem está atacando? Sabe, quem é a pessoa, pessoas, instituições, quem promove essa narrativa para atacar o Bitcoin em específico, ou o objetivo não é atacar o Bitcoin em específico? E o Marty Bent responde que o Bitcoin é meio que um efeito colateral de um ataque maior, que é o ataque ao livre mercado como um todo. E como o Bitcoin é o mercado mais livre de todos, ele acaba sentindo mais esse ataque. Mas que esse ataque é feito pelos grandes alocadores de capital, ou seja, os cantilionários, que ele usa o exemplo do Larry Fink, que é o, sei lá, dono, gestor, o cara que comanda o BlackRock, que é o maior alocador de ativos do mundo, mas a gente poderia citar a Vanguard, que é outra dessas, que são essencialmente cantilionários que recebem dinheiro muito barato do Fed e servem basicamente como os capatazes, assim, como os executores dos Feds. Então você vê notícia nos Estados Unidos, por exemplo, que todo mundo está sendo expulso do mercado de habitação porque não tem dinheiro para competir com o BlackRock. O BlackRock ganha dinheiro grátis, dinheiro a custo zero, sem juros do Fed, e sai comprando casa a rodo. Fez isso em 2020, 2021. O que isso significa? Que o preço das casas sobe. O preço das casas subindo, o cara que não tem um aumento de salário constante, o cara que não ganha dinheiro barato do Fed, não tem como comprar a sua casa a mais. Ou seja, o BlackRock age muito como o braço executor do Fed, nessa visão do Fed e do Fórum E quem é o Fed? Tá num conluio com o Fórum Econômico Mundial, aquela história de você não vai ter nada e vai ser feliz. O BlackRock está cuidando dessa parte de você não ter nada. Então, basicamente, o Marty Bent vê o ESG como um ataque dos cantilionários ao livre mercado. E por quê? Porque eles já são a casta de cima, eles querem se manter no poder, eles querem se proteger o seu espaço, proteger a sua influência, eles não querem uma competição real, eles querem que eles e os amigos deles, os amigos dos reis, se mantenham no poder. Então, que maneira melhor que isso de você tomar o poder de uma maneira centralizada, usando uma narrativa que preda no sentimento das pessoas. Mas ao predar no sentimento das pessoas, a conclusão é: olha como o mundo é ruim,
para fazer o mundo melhor, me dê mais poder, que eu vou fazer as coisas de uma maneira correta. Essa é a narrativa ESG de manter os cantilionários no controle. Então agora o Larry Fink escolhe como ele vai investir ou não, e aí ele vai investir de acordo com uma métrica que ele mesmo inventou e que é usada de uma maneira arbitrária. Tipo, por que não estão falando da parte social? Por que não estão falando da governança? Por que estão falando da parte ambiental, só levando em conta as derivadas de primeira ordem, tipo o uso da energia, e não necessariamente nem da onde vem essa energia e quais são os efeitos de segunda ordem no mercado de energia. Porque o objetivo não é fazer um debate racional, o objetivo é se esconder atrás de uma narrativa para fazer o que você quer no mundo, para ter mais poder, para centralizar poder. Então, nesse sentido, o ESG, na visão do Marty Bent, é um ataque especialmente a qualquer forma de livre mercado e de autonomia por por essas castas da elite que tem esse pensamento centralizante, centralizador e que querem se manter no poder. Então, para eles, qualquer forma de liberdade, de descentralização é perigosa. Daí, a seguir, o Troy, que é o filósofo que pegou a palavra. Ele começou falando que concordava com tudo que já foi dito, mas também que ele queria trazer nuances para essa discussão. E aí ele começa falando que, se as pessoas se informarem sobre ESG no Bitcoin Twitter, eles vão entender que o Bitcoin é o diabo. É tipo é uma representação do capeta, assim, é algo que só existe lados negativos. E que na visão dele isso é um exagero e que o ESG significa muitas coisas para muitas pessoas diferentes. Que algumas dessas pessoas, por exemplo, os alocadores de capital, estão sim de fato atacando o dinheiro, mas que tem outras pessoas que não, que elas simplesmente querem investir de acordo com os princípios delas, que são, por exemplo, meu pai, minha mãe, meu tio, alguém que não entende direito do que está falando e só quer direcionalmente investir em algo que ache correto e que não esteja ferrando o meio ambiente ou não esteja ferrando o lado social do mundo. O que, na minha opinião, agora um off-topic, é um argumento bem burro, assim, sendo bem sincero. Tipo, tem pessoas que iniciam a narrativa e depois a narrativa se espalha como uma onda no lago por muitas regiões diferentes. A narrativa não passa a ser válida só porque essa narrativa chegou em pessoas bem intencionadas, se ela inicialmente foi uma narrativa feita para confundir essas pessoas bem intencionadas a partir de um ponto de vista que visa enganar, que visa iludir, assim, é um subterfúgio, é uma coisa que é um migué, no fundo, assim, em bom português. O ESG claramente é um migué. E se o migué está colando e enganando umas pessoas, isso não significa que ele é válido, significa só que ele conseguiu funcionar como migué e enganar as pessoas, assim. Tipo, isso me incomoda no raciocínio desse cara, sinceramente falando. Mas a seguir ele traz um ponto que eu concordo, que é que, portanto, já que existem essas pessoas que querem investir de acordo com a crença, faz sentido ter uma abordagem mais pragmática e se apropriar dessa narrativa do ESG, visto que a gente tem todo o potencial de se apropriar dessa narrativa de ESG, visto todas as características da mineração do Bitcoin. A seguir, o painel entra numa discussão sobre regulamentação e, basicamente, os dois CEOs não se opõem à regulamentação. Eles acham que regulamentação é até favorável porque permitiria a eles mostrarem como os dados dele e as emissões deles mostram que a mineração de Bitcoin é algo positivo. Daí o Marty Bent puxa a palavra e fala que ele é vocalmente contra, assim, ele é assertivamente contra, porque isso é jogar o jogo deles e, na verdade, eles não se importam com as suas emissões e de onde vem a sua energia, e que é sobre controle, não sobre energia e nem sobre ESG. E aceitar jogar o jogo deles é ser ingênuo
e achar que eles vão parar depois de determinado ponto. Ou seja, se as empresas aceitam, a gente tem que publicar esses dados, depois eles vão falar o quê? Tá, então só empresas que publicam esses dados são aprovadas e só essas podem entrar no ETF de ESG da BlackRock, ou qualquer coisa assim. É uma maneira de sofrer captura estatal, assim. E que esse povo todo que faz a narrativa do ESG, eles não gostam do Bitcoin justamente porque eles não podem controlar o Bitcoin. E que topar jogar o jogo deles é uma mentalidade Fiat, assim, que os outros CEOs têm, que é, não, vamos jogar no jogo deles que uma hora eles vão deixar a gente em paz. E o Marty Bent fala que claramente, não é assim que as coisas vão dar certo. Assim, eles vão simplesmente continuar pedindo cada vez mais, e uma hora a gente tem que parar de ceder. E que hora é essa? Tipo, a gente vai jogar o jogo deles ou a gente vai jogar o nosso jogo? A gente vai ficar falando que o Bitcoin é ESG ou a gente vai simplesmente avançar o Bitcoin com todo tipo de energia que existir? O que é uma discussão que também a gente pode recuperar essa última fala do Troy, né? Que não, a gente tem que vender a narrativa que eles querem. Isso é uma abordagem muito ingênua, isso é uma abordagem de topar jogar o jogo dos outros. E o jogo dos outros é um jogo viciado e feito para a gente perder. Então, será que adequar a nossa narrativa a um jogo enviesado realmente faz sentido? Daí a discussão cai para a abordagem mais pragmática, que é pragmaticamente falando, como lidar com isso? Como lidar que o dinheiro atualmente está na mão desses grandes alocadores de capital e que esses alocadores de capital seguem essa narrativa ESG? E nisso o Troy responde que fazer coisas ESG, ou seja, produtos ou narrativas ESG para esses investidores que têm essas crenças, tipo meu pai, meu tio, minha tia, algum investidor menos informado, que permitam eles holdar, entre aspas, bitcoins verdes, é um caminho pragmático para fazer a adoção acontecer de uma maneira mais rápida. E o que ele sugere como uma maneira de ser possível existirem esses Bitcoin verdes é uma solução ao estilo crédito de carbono aplicada ao Bitcoin. Vamos falar, por exemplo, que determinada pessoa, vamos falar que eu, só para sonhar, né, e para ilustrar no exemplo, vamos falar que eu tenho 1% da oferta de Bitcoin que vai circular. Eu tenho, sei lá quanto, eu sou ruim de matemática assim ao vivo, mas eu tenho 1% de todos os 21 milhões de Bitcoins que vão circular por aí. Como eu faria para garantir que eu não estou tendo nenhuma pegada de carbono, que eu não estou contribuindo com as emissões? Na visão desse filósofo, o caminho seria eu comprar ação de empresas de mineração de Bitcoin, e empresas que mineram usando energias renováveis e, portanto, são hash rates que são ESG. Eu compraria 1% da hash rate também. Então eu mitigo o que eu estou holdando de Bitcoin comprando uma parte da hash rate da rede. E aí eu garanto que eu tenho 1% da rede, eu tenho 1% dos Bitcoins de oferta na rede, portanto eu tenho 1% sustentável dessa rede. Eu estou fazendo a minha parte. Se todo mundo pensar que nem eu, o negócio vai dar certo e a gente vai incentivar a adoção de hash rates limpas e verdes. E se as pessoas acreditam nisso, não é deletério dar essa alternativa para elas. E a discussão no fundo é que muitas pessoas, muitas instituições, sei lá quantos trilhões de dólares estão fora do mercado do Bitcoin ainda, por acreditar nessa narrativa ESG ou por não necessariamente acreditar, mas precisar tomar cuidado porque acionistas ou porque investidores que investem nesse fundo acreditam. Então essa é uma maneira de subverter a narrativa e dar um argumento narrativo
para as pessoas que se preocupam com isso terem algo para justificar intelectualmente para si mesmo, porque elas podem segurar Bitcoin porque o Bitcoin delas é verde. Esse filósofo também cita que a principal vantagem dessa narrativa é que essa narrativa é voluntária e opcional, ou seja, o plebe que se preocupar com isso, ele pode fazer isso para a porcentagem de Bitcoin que ele está holdando e não precisa tentar enforçar, não precisa tentar verificar, regular as outras pessoas. E querendo ou não, de fato, outras alternativas, pensando de uma forma pragmática, vem mais de um controle centralizado, uma coisa de cima para baixo. Então, pensando de um ponto de vista pragmático, essa alternativa do Troy é um belo cavalo de Troia, sim. Daí a gente entra numa discussão maior, se vale a pena ser pragmático, se vale a pena ser utópico, o quanto ceder, o quanto não ceder. Isso, no fundo, é um debate mais filosófico. Mas existem muitas pessoas que pendem para esse lado mais utilitarista, para esse lado de vamos ser pragmáticos. E, em sendo pragmático, essa alternativa dos, entre aspas, créditos de carbono do Bitcoin é uma alternativa que, na minha cabeça, pareceu fazer bastante sentido e pode sim ser uma narrativa poderosa para permitir a adoção desses players que estão que estão atualmente meio aprisionados por essa narrativa do ESG. Isso, se você acreditar que tem players bem intencionados que estão aprisionados por essa narrativa e não só que todos os alocadores de capital usam essa narrativa para controlar e ter essa capacidade de centralizar as decisões do investimento e de onde vai o dinheiro e, portanto, fazer meio que uma engenharia social de transformar o mundo no que eles acreditam que o mundo deveria ser, e não num livre mercado descobrindo para que caminho vai o mundo. Daí a discussão do painel vai para o Conselho dos Mineradores, aquele Bitcoin Mining Council, que é, sei lá, a Elaine basicamente pergunta em que estado isso está, como estão as coisas no conselho. Nisso a Jamie responde que foi uma decisão que a gente tomou, que é um conselho aberto, que a comunidade teve torceu o nariz, mas no fundo, como a gente está sendo atacado de uma forma coordenada e pesada, a gente como indústria de mineração nesse caso, é a melhor forma que a gente encontrou de, sendo aberto para a comunidade, conseguir se defender e conseguir fazer contrapontos. O Troy concorda e, na visão dele, como alguém que estuda o Bitcoin, o Conselho de Mineração é bom porque tem muitos dados abertos e esses dados abertos permitem o estudo de como está a rede, o estado da rede, quantas emissão dela, qual energia é usada e qual não é. No fundo, basicamente, a crença de que mais dados são positivos. É positivo você conseguir estudar quando você tem mais dados, basicamente. Mas ele emenda falando que também é favorável a que continue ocorrendo uma coisa que ele chamou de hash rate negra, hash rate não regulada, que é basicamente a mineração que não é declarada, que é qualquer plebe minerando na sua própria casa, qualquer outra empresa de capital fechado, qualquer coisa que não queira se associar ao conselho de mineração do Bitcoin. Porque, no fundo, esse conselho de mineração do Bitcoin é um vetor de ataque e pode sofrer captura regulamentatória. Por exemplo, o BlackRock pode chegar para eles e falar: olha, vocês que são do conselho e representam 50% da hash rate mundial, número hipotético, não lembro se é verdadeiro, mas enfim, por que vocês não mudam assim, assim, assado, que daí a gente consegue fazer a regulamentação disso e consegue investir pesado em vocês seguindo as nossas normas de ESG. E no fundo isso é um ataque ao Bitcoin como a gente acredita. E o Marty Bent nessa discussão faz questão de novo de ressaltar isso, de como a existência de um conselho
pode sim permitir ataques regulamentatórios, forçando essa divisão entre um tipo específico de mineração que é aprovada e é bonitinha e um tipo de mineração que não é aprovada e não é bonitinha. E no fundo, essa discussão de novo emperrou nessa questão filosófica se faz mais sentido ter essa abordagem pragmática ou se faz mais sentido ter uma abordagem mais ideológica e mais utópica. E assim, eu tenho um ponto de vista sobre isso que tem momentos e momentos, nada faz sentido ser 8 ou 80 e ser binário. Tem questões que ser pragmático ajuda, tem questões que você tem que bater o pé e se manter fiel aos seus princípios e fiel à sua utopia e à sua ideologia. E nessa discussão em específico, fica meio que a sensação que o pessoal que está querendo passar essa visão pragmática é um pessoal que quer que o Bitcoin dê certo mais rápido, porque de fato tem muito capital esperando de lado quando o Bitcoin estiver mais regulado e quando o Bitcoin estiver sendo considerado o ESG verde, é muito mais fácil para esse capital fluir para o Bitcoin. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que é um pensamento de alta preferência temporal. Significa que vamos tentar sacrificar um pouco, pelo menos dos nossos princípios da maneira que a gente apresenta eles na nossa narrativa, para conseguir que o pessoal invista na gente rápido. A outra abordagem, que é não, vamos continuar sendo correto e a verdade está no nosso lado e, portanto, a gente só precisa continuar fazendo o que a gente faz, que uma hora eles vão ser obrigados a reconhecer, é uma abordagem de uma preferência temporal mais baixa, um pessoal que tem o pensamento de longo prazo. E eu concordo que a mineração do Bitcoin tem sim a verdade ao seu lado. Então não tem por que abaixar a cabeça, não tem por que querer se adequar ao pensamento dos outros. Beleza, talvez esse capital demore um pouco para entrar, mas ele vai entrar. E por que ele vai entrar? Porque senão ele vai estar perdendo, não vai ser lucrativo para ele, sabe? Esse capital tem que querer entrar porque é a melhor alternativa de investimento, que já é. Então, esse capital não querer entrar, no fundo, have fun staying poor, assim, é seu problema. Se você quer deixar seu capital mal alocado, beleza, meus pêsames, assim, não tem por que a gente abrir mão da nossa verdade, que a gente sabe que é a mais correta, para trazer dinheiro fácil, dinheiro barato, de um pessoal que vai contaminar o nosso pensamento, a nossa filosofia, a nossa ideologia, por uma questão de preferência temporal, assim, a gente não tem por que sacrificar a verdade em nome disso. Esse é o argumento que o Marty Bent defende e cada vez mais eu pendo mais para esse lado, sendo bem sincero. Tipo, o ESG de fato é um ataque ao Bitcoin, então eu acho que é um argumento meio ingênuo acreditar que não, vamos seguir a regra de quem está atacando a gente, que uma hora eles param de atacar a gente. Isso é utópico, isso é ingênuo, assim, eu prefiro o raciocínio de não, a gente tem a verdade do nosso lado, então a gente não se compromete, a gente faz o que a gente acredita, quem quer entrar no barco entra, quem não quer entrar no barco e esse barco é um bote salva-vidas, beleza, naufraga aí junto com o Titanic, problema seu. Enfim, mas é isso, essa é a síntese feita pelo Leta, que sou eu que estou falando aqui, né, sobre esse debate, esse painel que teve na Bitcoin Miami 2022 sobre se o ESG é um ataque ao Bitcoin. E assim como o Peter Thiel fala no começo, o pessoal do painel é unânime. Sim, o ESG é um ataque desses órgãos centralizadores, dos cantilionários, de quem é dono da máquina de impressão de dinheiro, é um ataque ao livre mercado. Por quê? Porque eles querem o controle, eles querem controlar como vai funcionar o fluxo de capital para eles se manterem no poder. Então, qualquer coisa que ameace isso, eles veem como uma ameaça, e qualquer coisa que permita eles centralizar mais o poder, eles vão incentivar e é positivo para eles. Então, não importa quão bonitinha seja a narrativa do ESG, ela é uma narrativa bonitinha, feita para ser bonitinha, para justamente capturar os seres humanos mais ingênuos pela emoção, e usar essa emoção e esses seres humanos ingênuos e manipuláveis
para manipular as discussões em favor dessas pessoas que têm como objetivo centralizar o controle das coisas. Ou seja, é aquela sabedoria da avó, né? Tipo, de boas intenções o inferno tá cheio. Então essas pessoas que ingenuamente acreditam no ESG, elas não necessariamente estão fazendo bem por acreditar que acreditam em algo bonitinho e correto.